pessoal, estamos aqui com mais uma aula de cobertura, tipos de telhado e os seus traçados. Sou o professor Rossi e vamos comigo. Vamos começar aí falando nesta aula sobre o telhado aí de meia água. Meia água, pessoal, professor? É isso mesmo, pessoal. Meia água ou uma água. Ele é caracterizado pela definição de somente uma superfície plana com declividade, cobrindo aí uma pequena área edificada ou entendendo-se para proteger entradas ou alpendre. Olha lá, pessoal. Então, este daqui é um telhado de meia água. E aqui a sua representação, ok? Aqui o alpendre também e a planta baixa aí da sua representação. Reparem que nós utilizamos a setinha para indicar a queda d'água. Isso mesmo, a queda de água pluvial, pessoal. Ok? Temos também o telhado aí de duas águas, que é caracterizado pela definição de duas superfícies planas com declividades iguais ou distintas, unidas aí por uma linha central denominada cumieira, ou distanciadas por uma elevação, tipo americano. O fechamento aí de frente e de fundo é feito com oitões, ok? Então, olha lá, aqui nós temos uma representação de um telhado tipo americano, de duas águas, ok? Aqui em planta baixa e aqui embaixo sua elevação, ok? Aqui nós temos a planta baixa também de duas águas e aqui embaixo sua elevação, lembrando que aqui no centro nós temos o que? A cumieira, ok? Então é bem simples aí, pessoal. Agora nós temos o telhado aí, para quem nunca viu, de três águas. Isso mesmo, podemos ter três águas, que é caracterizado como uma solução de cobertura de edificação de áreas triangulares, onde se definem três tacaniças unidas por linhas de espigões, ok? Então aqui nós temos as tacaniças unidas aí por espigões. Beleza, pessoal? Aqui em planta baixa e aqui em elevação. Temos também o telhado de quatro águas, pessoal, que eles são caracterizados por coberturas de edificações quadriláteras de formas retangulares ou irregulares. São unidos aqui também por espigões, ok? Também temos aqui as representações das quedas de água, ok? Temos também que colocar a inclinação, tá? Então, sempre colocamos aqui I igual a 10%, por exemplo, 20%, 30%. Em aulas anteriores, nós falamos aí dessas porcentagens para dependendo do tipo de telha que nós estamos utilizando no nosso telhado. Então, aqui nós temos a planta baixa para um telhado de quatro águas. E aqui embaixo nós temos uma elevação, ok? Lateral, mostrando aí como ficaria em representação esse telhado de quatro águas. Aqui ao lado também poderemos ter até aqui com platibanda, ok? E seria desta forma a representação. Nunca esquecendo, ó, da calha ou o rufo, ok?
Temos também, pessoal, o telhado de múltiplas águas, que são coberturas de edificações cujas plantas são determinadas por superfícies poligonais quaisquer, onde a determinação do número de águas é definida pelo processo aí de triângulo auxiliar, ok? Então aqui embaixo nós temos duas figurinhas onde representa esse telhado de múltiplas águas, ok, pessoal? A execução não é tão simples, tá? Platibanda, pessoal. Hoje em dia é muito comum nós encontrarmos obras, telhados com platibanda. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, nos telhados com platibandas, as telhas ficam ocultas. O escoamento das águas ele é feito através de calhas e condutores. Olha lá, pessoal, aqui nós temos a representação, ok? Então, nós temos aqui a parede, no qual nós vamos chamar aí de platibanda, que vai esconder o meu telhado. Então, aqui nós temos a planta baixa da minha cobertura com platibanda, tá ok, pessoal? Ele pode ser sem beiral, neste caso, e nesse outro caso aqui, com o beiral, ok? Nesse caso, em ambos os lados. Ok, pessoal? Vamos então agora, pessoal, falar sobre o traçado das águas. O problema, ele se resume na procura da interseção de superfícies. Esta interseção pode ser uma cumieira, um espigão ou um rincão. As superfícies são sempre as águas da cobertura. O processo geral aí da determinação das interseções consiste em achar os pontos comuns das horizontais de mesma cota, que são evidentemente pontos da interseção procurada. Nas coberturas convencionais, podemos utilizar o seguinte processo. Como as horizontais de mesma cota distam igualmente dos lados da poligonal, as interseções procuradas são as bissetrizes desses lados. Assim, esse processo consiste na determinação de bissetrizes e é chamado de processo de bissetrizes. Note que, quando os lados da poligonal são paralelas, as interseções das águas é uma cumieira, pessoal, e se projeta paralelamente àqueles lados. Sendo a cobertura convencional, essa projeção é equidistante dos lados paralelos. Nas coberturas em que as águas têm inclinações diferentes, as equidistâncias das horizontais de cada água têm que ser dadas ou determinadas, pois variam de acordo com as inclinações. Então aqui, ó, pessoal, nós temos alguns traçados dessas águas, ok? Então nós traçamos, nesse caso, nós temos aqui um ângulo e traçamos a bissetriz. O que é bissetriz, pessoal? Eu vou partir desse vértice e vai cortar aqui o meu ângulo ao meio em partes iguais. Então eu traço, ok? Esta reta e esta reta, achando suas bissetrizes. Vai se dar um encontro e nós temos as cumieiras e as quedas de água. Não é difícil, né, pessoal? Ah, professor, lógico que temos aí, né, alguns telhados que são difíceis. Claro, pessoal, temos telhados aí que são mais complexos, como, por exemplo, este daqui é um pouco mais complexo, ok? Aqui nós temos outras representações de traçado de águas, ok? Então, reparem, sempre nós saímos aqui com as bissetrizes, tá, pessoal? Ah, professor, e essa daqui? Ah, pessoal,
também é a bissetriz, reparem. Então nós temos este ângulo, ok? E eu traço esta linha bem no meio, ou cortando ao meio, este ângulo exatamente, e é a bissetriz, ok? Bem simples, tá, pessoal? Dá para se achar aí o traçado de qualquer tipo de telhado utilizando o processo das bissetrizes. É muito simples. Tem que treinar, tá, pessoal? Se treinar, chega lá. Olha aqui mais um exemplo, né, de traçado, ok? Então, sempre passando aqui a minha bissetriz, ângulo de 90 graus, cortei 45, 45, ok? Ambos os lados, cheguei nesse ponto, aqui também, uno os pontos, pronto. Tenho meu telhado de 4 águas e suas quedas, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Dê um joinha, se inscreva no meu canal, ativem o sininho para quando eu postar os meus vídeos vocês souberem. E até a próxima aula, pessoal!